Na metade do século XIX, ou mais precisamente 1848, Dostoiévski escreveu Noites Brancas. Essa é uma edição da Edi Ouro, de 102 páginas, mas as páginas são tão pequenininhas e as letras tão grandes, então passa rapidinho. E nesse livro tem também um conto de Dostoiévski no final, de 6 páginas, chamado A Árvore de Natal na Casa de Cristo. Do Cristo. É um conto muito bonito, triste, de um menino de 6 anos de idade ou menos, que aparentemente acabou de perder sua mãe, mas não sabe, não tem ideia disso, não sabe ainda o que significa morte. Então, ele fica desesperado e desorientado, né, e impossibilitado, inclusive, de mexer os dedos, porque os dedos dele estão roxos de tão congelados, né. Aí ele sai para a rua, e na rua ele avista, é Natal, né, ele avista, então, luzes e as casas e famílias celebrando, e entra numa dessas casas. Ele vê uma árvore de Natal, né? E as mães beijando as crianças. É aí que talvez ele sente falta da mãe, né? Não entende o que está acontecendo. E no fim, de alguma maneira, os dois se encontraram no céu junto ao bom Deus. Mas, por outro lado, o Noites Brancas tem outra conotação, que é diferente de tudo que o Dostoiévski escreveria depois também, porque a obra de Dostoiévski sempre teve um viés mais social, né? E esse Noites Brancas tem um viés muito subjetivo, muito individual. E isso faz com que esse livro Noites Brancas seja considerado uma sátira ao romantismo, né? Pela individualidade, subjetividade e o exagero, né? O derramamento, o melodrama, né? A dramaticidade, etc. Mas tem gente que diz que não é uma sátira não, mas que apenas se aproximou de um suposto romantismo. De qualquer maneira, fiquemos em cima do muro, né? Porque logo nas primeiras páginas nós vamos perceber isso, porque o livro é narrado em primeira pessoa e essa personagem principal não tem nome, então vamos chamar ele de narrador, né? Que não fique confuso isso, porque é Dostoiévski que está narrando, né? Mas como o escritor. Então tem um narrador dos fatos, né? De São Petersburgo, que é a cidade que também é uma personagem principal, no máximo secundária. É o cenário, né? São Petersburgo. E Noites Brancas é uma expressão que significa o seguinte: o sol em São Petersburgo, no verão, acho que em junho, ele se põe à noite. E além do horizonte, ele ilumina toda a cidade e a cidade fica com aquela atmosfera clara, de névoa, neblina, né? E as noites ficam claras. E esse narrador é um flaneur, né? Tem um outro vídeo aqui no canal que eu explico o que é flaneur. É um vídeo resenha de Crime e Castigo, do Dostoiévski também. Lá eu explico certinho, falo sobre outras coisas, falo sobre a Rússia do século XIX, sobre Raskol, que é a divisão lá da Igreja Ortodoxa, e todas as coisas que tá lá no vídeo, tá por aqui no YouTube. Então, São Petersburgo é uma personagem porque o narrador conversa com a cidade, conversa com as ruas, conversa com as casas, nesse lugar inóspito que só ele conhece. E numa dessas andanças, né, afinal, flaneur significa em português algo parecido com andarilho. Numa dessas andanças,
ele avista uma jovem, a Nastchenka, e ela está toda em prantos às beiras do rio. E ele fica naquele dilema, né? Se ele vai consolar ou se ele fica. Acontece que enquanto ele se decide, ela é assediada por um bêbado. E esse bêbado corre atrás dela, persegue ela, e o narrador se vê na obrigação e na necessidade de espantar o bêbado. Aí ele vai, com a bengala dele, espanta o bêbado, e isso faz com que ele conheça Nastchenka e que Nastchenka o conheça. Então eles passam noites e noites conversando empolgadissimamente. Ela se sente muito grata, né, e admira bastante a atitude do narrador de tê-la salvo do bêbado malvado. E ela vai se entregando para ele e se entregando para ela de uma maneira muito intensa, né? Tão intensa quanto a própria São Petersburgo, até um pouco inóspita, porque nessa época as pessoas iam para outros lugares e isso fazia com que o narrador, que tem sim uma personalidade muito introspectiva, ele é muito reservado, muito fechado, muito antissocial, muito tímido. Então, talvez por isso houvesse esse bloqueio, né, antes de se aproximar da Nastchenka. De qualquer maneira, eles se aproximam, então eles vão se conhecer, né, como eu já disse, e eles vão conversar bastante e desabafar bastante. E ele conta a vida inteira dele para ela, ela conta a vida inteira dela para ele. E numa dessas noites, ela finalmente conta para ele o motivo de estar tão acabada, tão destruída, tão triste, em prantos. E inevitavelmente ele já está apaixonado por ela, né? Ele não diz nada para ela e ela está apaixonada por ele. Mas ela está apaixonada pela amizade dele. Ela está apaixonada por ele como um amigo que ela nunca teve e que, como ela diz, vão estar juntos pro resto da vida e etc. Mas a situação não é nada favorável para ele. Por quê? Porque numa dessas noites ela conta para ele que mora com a avó, que é cega e por isso ela precisa prendê-la pelo vestido através de um alfinete. Olha que situação de pressão, né? Ela tenta fugir da avó uma vez e não consegue, e a avó fica com o pé atrás e numa dessas desconfianças diz que o próximo inquilino que moraria lá com elas não poderia ser jovem, porque ele poderia correr o risco de se interessar pela neta e a neta poderia se interessar por ele. E é isso que acontece. O próximo inquilino, de fato, é jovem, mas ele percebe essa situação de pressão ali dentro, e isso não impede que ele se aproxime da neta. Então ele convida a avó e ela mesma para irem assistir uma ópera, que é O Barbeiro de Sevilha, de Rossini. Eu ainda vou fazer uma resenha sobre essa ópera, que vale muito a pena. E conversam bastante, né? Ela percebe então que ele está interessado nela, e ele percebe que ela está interessada nele, né? Mas ele tem que sair da cidade por 1 ano. Ela pede para ele levá-la junto, mas ele não tem condição para isso, mas promete que volta daqui 1 ano para ficar junto com ela e saírem dali. Então ela espera esse 1 ano, né? E é onde
a narrativa vai se cruzar com aquela situação que ela estava em prantos na beira do rio, entendeu? Já com o narrador, né? E à medida que nessas noites brancas, infinitas, né, ela empolgadíssima vai se abrindo com ele e confiando nele, né, ele se apaixona mais e mais e chega num ponto que ele vai, de fato, devido a um ocorrido lá, que eu não me lembro agora, ele vai se declarar para ela, né? E admitir mesmo que está interessado nela e tudo mais. A ficha dela demora a cair um pouco, né? E ela fica dividida, de fato, né? Sempre em prantos, né? E ela chega numa conclusão meio precipitada que, de fato, o inquilino não quer nada com ela, não gosta dela, porque senão já teria voltado para ela, mesmo dado satisfação. O narrador mesmo, nesse ínterim, sugere que ela escreva uma carta para o inquilino e tudo mais. As coisas vão se desenrolando assim, de uma maneira muito... com uma narrativa muito, muito interessante, muito... até lúdica e bucólica, assim, a ponto de nos colocar lá naquela situação e fazer com que nos identifiquemos fortemente com todos os personagens, inclusive com São Petersburgo. Bom, então ele vai se interessar, vai se declarar para ela e tal. E ela vai ficar feliz com isso, né? E ela vai, no fim, né? Ela vai acabar cedendo. Os dois voltam a ser criança, praticamente, em São Petersburgo, no sentido de viverem, né? Andarem e darem gargalhadas e se aproximarem mais, né? Intimamente. Até que o inesperado acontece. Inesperado, não sei, né? Porque talvez, se esse livro de fato for considerado uma sátira ao romantismo, tudo isso é muito previsível, né? Então o inquilino aparece na frente deles, ela fica estática, pálida, paralisada e toma uma decisão também inesperada, ou não, e fica com o inquilino. E sai e vai embora com o inquilino. O narrador avista ela se distanciando cada vez mais e é aí que amanhece. Isso é interessante. Tem 5 noites, eu acho, 4 noites e uma manhã. Um dos últimos capítulos, ou o último capítulo, é intitulado Pela Manhã, que é o narrador já no seu aposento e ele recebe uma carta. E nessa carta obviamente a carta de Nastenka, com algumas palavras de consolo misturado com algumas palavras mais confidentes, né? E não sei. Ela diz, por exemplo, que lamenta por ele não ser o inquilino e o inquilino não ser ele, não serem uma pessoa só. Isso vai dilacerando cada vez mais o coração do narrador, né? Que no fim traz uma moral, né, para a história. Eu vou até ler aqui. Oh, meu Deus! 1 minuto inteiro de felicidade. Mas não é o bastante para toda uma vida de um homem? Então fica a dica, tá bom? Noites Brancas, de Dostoiévski. Não é o meu livro preferido do Dostoiévski, mas por hora fica esse aqui, tá bom?